Lembra do caso aqui de Cascavel do pão de mel envenenado? Que chocou os moradores aqui da nossa cidade, da região? Isso foi lá em 2021. E tem novidades sobre esse caso aí, ó. Toda a ação foi registrada, ou pelo menos parte da ação foi registrada por câmeras de segurança, que inicialmente mostra o entregador, que foi contratado para trazer, para entregar esse produto, esse pão de mel que estava envenenado. A gente vai, daqui a pouquinho, conversar ao vivo com a nossa equipe, porque tem informações sobre o julgamento do homem que mandou esse doce envenenado para o amante da esposa. Tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações sobre isso, mas eu tenho uma reportagem que explica, que conta um pouco da história e depois ao vivo, então, sobre o julgamento. Mesmo 3 anos após o crime, o motoboy que fez a entrega ainda não acredita no que aconteceu. O cidadão trabalhava com venda de doces no semáforo do antigo Trevo Cataratas. Aí, quando eu estava passando, ele perguntou se eu não fazia uma entrega para ele. Mas, como ele trabalhava com doce, normalmente você jamais vai suspeitar que ele fosse fazer uma situação desse porte, né? Aí ele pediu se eu fazia, eu falei que não dava tempo, daí como eu ia vir para o outro lado da cidade, quando eu estava passando, ele perguntou se eu não fazia, no Tropical. Aí foi onde que eu falei para ele, não, tudo bem, eu faço. A entrega do pão de mel envenenado foi registrada por câmeras de monitoramento. O motoboy chega com um pacote e entrega o doce. Era para ser mais um dia normal de trabalho, mas o homem só se deu conta do que aconteceu quando foi procurado pela polícia. Eu peguei e transportei esse produto para ele, mas jamais eu imaginava que teria alguma coisa ilícita, onde ia prejudicar outras pessoas, né? Então foi onde que deu toda essa situação. O motoboy é uma das testemunhas do caso. Ao todo, são 7 pessoas, dentre elas 2 investigadores e as 2 vítimas. O júri começou por volta das 10 da manhã. Essa é a segunda vez que o caso vai a júri popular. Na primeira tentativa, em 14 de maio deste ano, a defesa do réu alegou que o Ministério Público e a acusação do caso apresentaram provas sem um tempo necessário para que elas fossem analisadas. Por isso, o julgamento foi cancelado. Desta vez, nessa segunda tentativa, foi a vez da acusação pedir o cancelamento do júri, por a defesa do réu apresentar provas, segundo eles, sem o tempo hábil para análise. Mesmo assim, o julgamento prosseguiu. Me parece que ontem o Tribunal de Justiça concedeu uma liminar para que fosse ouvido um assistente técnico por parte da defesa. Né? Esse assistente técnico ele não foi indicado lá atrás, em março, que era a fase do artigo 422 do Código de Processo Penal. Então, vamos ver se o juiz realmente vai continuar com esse julgamento, né? Porque me parece que há uma violação clara da lei nesse ponto. E é uma prova nova, assistente técnico não se preparou para a oitiva dessa testemunha, porque é um expert, né? Então, ou seja, é necessário um conhecimento específico para isso. A previsão é que o julgamento dure todo o dia. A defesa tem grande expectativa de que o réu seja condenado. Que o réu realmente seja punido pelos atos que ele cometeu. Né? O que nós não podemos conviver no Brasil é com a impunidade. Esse tipo de discurso não pode ser tolerado, inclusive pela sociedade de Cascavel. O acusado, na época com 43 anos, ao descobrir uma traição da esposa, mandou o pão de mel envenenado para o homem, que seria o amante da mulher. A vítima, na época, estava com 35 anos. Ficou hospitalizada por 10 dias em estado grave. O caso começou a ser investigado pela Polícia Civil. Os doces passaram por análise que comprovaram o envenenamento. Cartas e telefonemas com ameaças também foram investigados. O acusado chegou a ser preso, mas em maio de 2021 foi solto e desde então responde em liberdade. O que ele não contava é que a casa era monitorada. Não fosse essas imagens aí, teria um pouco mais de dificuldade a polícia para chegar a desenrolar todo esse novelo. Deixa eu conversar com a Daiane aqui, porque a nossa equipe tem acompanhado desde cedo, então, esse júri. E tem mais informações. Você acabou de dizer na reportagem que a expectativa é de que ele ainda termine hoje, mas deve durar o dia todo, né, Dai?
Talvez até um pedaço da noite, viu, Valdinei? Olá para você, para todos que estão aí ligados na nossa programação. A gente volta, então, a conversar sobre esse caso, inclusive ao lado aqui do promotor de justiça de Cascavel, do Ministério Público, o doutor Alex Fadel, ele que vai conversar com a gente principalmente sobre o que foi essa manhã. Foi uma manhã um pouco turbulenta até começar, né? Tivemos ali um pouquinho de atraso, estava marcado para as 9, começou o mesmo júri por volta das 10 da manhã. E vocês ouviram, durante a manhã, 3 testemunhas desse caso, que são as vítimas e também a esposa do réu, né, doutor? Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigado, boa tarde a todos. Na parte da manhã houve sorteio de jurados, resolvemos algumas questões processuais e ouvimos 3 pessoas que sabem do que aconteceu, daquele triângulo amoroso, vamos dizer assim, né, daquele quadrado amoroso. E as 2 vítimas e a esposa do réu. Então, na parte da manhã, ouvimos os protagonistas, o que efetivamente teriam presenciado, participado, sabido, enfim. Agora à tarde ouviremos o pessoal da polícia, que investigou, e um assistente arrolado pela defesa técnica, que é um psicólogo. Afinal de contas, existe uma questão levantada pela defesa técnica referente ao estado mental do réu naquela situação. Em decorrência da traição, o réu teria ficado perturbado, etc., etc., sem saber direito o que estava fazendo. Então, por conta de algumas razões processuais, o desembargador ontem decidiu pela oitiva desse psicólogo. Então, são 3 ou 4 pessoas a serem ouvidas agora à tarde, mais o réu, o interrogatório, né, a autodefesa e depois os debates Ministério Público, Defesa Técnica. Bom, doutor, o senhor citou aqui esse psicólogo, inclusive é uma das novidades desse caso, né? Quando a gente chegou pela manhã, a gente ouviu inclusive a defesa aí dessas vítimas e o advogado ele estava ali ciente de que o júri seria cancelado, assim como foi a primeira tentativa, que novas provas, né, foram anexadas e aí houve, né, essa dissolução do júri. Dessa vez foi diferente, mesmo sendo nova essa testemunha, o júri continua, né? Sim, o júri continua, porque, ao menos da minha parte, por parte do Ministério Público, a oitiva dessa pessoa ou de qualquer outra, inclusive dessas que já foram ouvidas, nada altera a realidade, né? O que já foi produzido, que todo mundo sabe, que houve uma relação amorosa extraconjugal e, por conta disso, uma das partes colocou veneno no pão de mel e entregou, né, para a outra pessoa. Então, não tem muito o que ficar elucubrando sobre isso. Então, haja o que hajar, né? Os fatos são esses, razão porque o júri vai continuar, ao menos essa é a posição do Ministério Público, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a oitiva desse assistente nada altera o que já foi produzido no processo. Além do que o senhor citou, o motoboy também vai ser ouvido hoje. Creio que sim, creio que sim. O Ministério Público não rolou ninguém, né? Como eu falei para você, o Ministério Público já está convicto, então não rolou testemunha, informante, vítima nenhuma, né? Então essas pessoas, se forem ouvidas ou não, vai caber a assistente de acusação e a defesa técnica decidirem. O Ministério Público entende que os elementos já estão no processo há alguns meses. Qual que é a percepção do Ministério Público, né? Vocês acreditam na condenação desse réu? O que vocês acreditam aí, doutor? Os fatos vão ser colocados para os jurados, tá? Tudo o que aconteceu, que já está no processo, será levado aos jurados. Envolve questões delicadas, questões culturais delicadas. Por isso é que, tecnicamente, como promotor de justiça, seguindo a lei penal à risca, o Ministério Público entende que a condenação é uma medida justa. Agora, o Tribunal do Júri é justamente isso, 7 pessoas do povo, de forma atécnica, decidindo a respeito das consequências. Então, o Ministério Público sempre age de forma técnica, porém, conhece, né, o Tribunal do Júri, por isso é que qualquer prognóstico é precipitado. Doutor, obrigada pela participação. Vou liberar o senhor, porque eu sei que vocês já vão retornar, né? Eles pararam aí para o almoço por volta do 12h10 e agora retornam, então, para esse júri que deve durar aí o dia todo. Valdinei, volto com você. Obrigado. Mais informações no nosso RIC Notícias Oeste e também no nosso site, o ric.com.br. Nós estamos acompanhando esse caso.